Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. O Thiago, ele é o CEO da Transfero, que é uma empresa gestora de investimento em criptomoedas, além de outras coisas. Acho que um ponto que vale a pena notar é que o Thiago ele acabou de ser eleito como a 11ª pessoa mais influente do mundo cripto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitando o gancho, qual é o teu sentimento com esse reconhecimento que você teve do mercado? Bom, foi uma surpresa, porque eu acordei um dia e as pessoas começaram a me mandar por WhatsApp, né? Ah lá, Thiago, olha essa reportagem, tá, não sei o quê. Eu achei que eles forçaram um pouco a barra. 11º é forçado, assim, do Vitalik, não, isso daí é um pouco forçado. Mas é interessante ver o reconhecimento de um projeto brasileiro. Eu acho que foi muito por isso que eu acabei entrando naquela lista. Porque o site que noticiou, ele focou muito na questão do BRZ, que a gente vai falar mais à frente, mas o fato de ser a primeira stablecoin de um país emergente deu muito peso, né? Porque você tem várias outras iniciativas dos países desenvolvidos, então acho que essa novidade de vir de um país emergente foi bem aceita aí pelo mercado. Legal, eu não citei antes, mas o Thiago foi eleito pela revista HackerNum, que é uma revista bem influente no mercado cripto, que tem uma curadoria técnica, então eu acho que eles não forçaram a barra, acho que tem um embasamento por trás. Eu acho muito por essa questão de ser um projeto novo, né? Não é mais do mesmo, né? É uma questão... Dificilmente o Brasil projeta coisas do Brasil para fora, né? Geralmente a gente traz coisas de fora para dentro. Então acho que eles tiveram uma surpresa agradável de ver um projeto brasileiro. Não, fantástico, fantástico. Então parabéns novamente. Obrigado. Tá. Falando no mercado de criptomoedas ou criptoativos, qual a tua visão, já que você... Na própria Transfero, né, por a gente ter um lado de gestora e um lado de emissor de uma moeda de outro lado, a gente conseguiu ver bem o que está acontecendo nesse momento e para onde o mercado de criptoativos está indo. Se você puxar lá para 2014, 2015, bem no início, assim, o mercado de criptoativos era bem nichado. Eram entusiastas, pessoas ligadas à tecnologia que compravam criptomoedas e guardavam. O que a gente viu de 2018, 2019 para cá foi uma entrada de players muito mais ligados ao mercado financeiro. Então você vê um movimento de financiarização do mercado de criptoativos. Profissionalização, de fato a barra subiu bastante. E isso fez com que o mercado começasse a operar derivativos, começasse a operar contratos futuros, começasse a ter posições vendidas e compradas. Então você trouxe uma complexidade no mercado de criptoativos. Então o que eu vejo é que os dois mundos, né, o mercado tradicional e o mercado de criptoativos, eles vão começar a caminhar de mãos dadas e cada vez mais se integrar. Que era a próxima pergunta que eu tinha que fazer, se você enxerga uma fusão desses mercados. Se no início as pessoas achavam que não haveria essa fusão, que um mercado ia se sobrepor ao outro, o que a gente tem visto hoje é que fundos tradicionais estão se expondo a criptoativos e empresas de criptoativos estão conversando com fundos tradicionais para receber investimento e etc. Então acho que os dois mercados vão sim dar as mãos e vai ser uma coisa só, né? Acho que em algum momento tua conta bancária vai ter um saldo em reais e um saldo em Bitcoin, por exemplo, entendeu? Então pode acontecer. Vamos voltar um pouco agora, falar da Transfero. Sim. Estou curioso eu acho que o nosso público para conhecer um pouco mais o modelo de negócio, da gestão de ativos. O que você pode contar sobre a Transfero? A Transfero nasceu em 2015, então nós somos, digamos, antigos no mercado de criptoativos, né, no Brasil principalmente. Ela nasceu mais com uma perspectiva de mesa de corretagem, né, de venda, brokerage de criptoativos. Então nós temos hoje um balcão bem desenvolvido, onde as pessoas compram lotes de criptomoedas. Só que eu acho que o mais importante hoje da Transfero é a parte de gestão de ativos. O fato da nossa empresa ter nascido em 2015 no Brasil, e em 2017 nós temos expandido para a Suíça, fez com que nós buscássemos uma abordagem diferente para o mercado. Tratar o investidor em criptoativos como um investidor das instituições tradicionais, né, com o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de compliance, etc. Então hoje a Transfero detém um fundo com 3 diferentes estratégias nas Bahamas. Os nossos clientes conseguem alocar o dinheiro em algumas estratégias que vão desde as mais conservadoras até as mais agressivas em criptoativos, e eles têm um atendimento muito próximo a que um banco privado suíço daria. Então a gente está oferecendo esse tipo de serviço na Transfero. O outro aspecto do business é a criação do BRZ. Então, nesse lado, nós somos emissores e controladores de uma criptomoeda. Essa estrutura está segregada da Transfero, então um business não afeta o outro, então a parte de gestão de ativos não influi na emissão e queima de BRZs, mas faz parte do mesmo grupo. Vamos entrar no assunto de stablecoins, já que a gente está já namorando esse assunto. A gente sabe que tem vários tipos de stablecoins, então aquelas lastreadas em moeda fiat, em commodities.
em algoritmos. No caso da BRZ, é uma moeda baseada em moeda fiat, reais brasileiro. Sim. Conta um pouco mais sobre a BRZ, sobre o teu projeto. A ideia nasceu, claro, a gente não inventou a roda, né? As stablecoins baseadas em moeda fiat ou fiduciária já existem há algum tempo, a gente tem o dólar Tether, o True USD, etc. Só que essas moedas baseadas em moeda forte, né, que a gente chama de moeda forte, dólar, por exemplo, elas resolvem um problema micro do ecossistema, que é basicamente as transferências bancárias entre corretoras, né? O Tether foi criado para você ter eficiência de mandar teu saldo da Nova Dax, por exemplo, para uma outra corretora e ter o saldo em dólares, né, dentro dessa corretora. Em minutos. Em minutos. No caso do BRZ, a gente foi um pouco mais fundo. Quando a gente fez o white paper do BRZ, a gente fez um estudo econômico e a gente percebeu que o real brasileiro ele tem algumas limitações por natureza. Primeiro, ele não pode ser negociado fora do Brasil. Ele é o que é chamado de um NDF, Non-Deliverable Forward. Então, não existe conta na Suíça em reais, não existe conta nos Estados Unidos em reais. E vice-versa, no Brasil você não tem contas em dólares, em euros, em moedas de outros países. Então o real brasileiro, assim como o peso argentino e outras moedas, eles são muito isolados do sistema financeiro internacional. Então, ao passo que a gente cria uma stablecoin baseada no real, às vezes eu não uso o termo lastreado no real, porque assim, de fato a gente mantém um lastro em reais, mas de forma alguma é o próprio mercado que faz o preço dela, do BRZ, convergir para a paridade do real. Você está trazendo uma feature adicional. Ao ter BRZ numa corretora, você tem um instrumento sintético do real que você pode usar para ter pares diretos com ativos que talvez o real brasileiro antes não tinha. Então, por exemplo, você pode ter um mercado entre Tether e BRZ dentro de uma corretora de criptoativos, sem operar, digamos, o par real-dólar num banco. Então você começa a ter um par, por exemplo, BRZ e uma stablecoin da Turquia ou da Rússia, você começa a ter um corredor entre duas moedas que antes nunca se conversaram. O real brasileiro sempre teve que passar pelo dólar ou pelo euro para chegar em outras moedas de países em desenvolvimento, por exemplo. Então, assim, de forma alguma, o BRZ é uma troca de moeda fiduciária. Ele é um instrumento sintético que te permite operar contra outros ativos no ambiente de blockchain ou sintéticos em corretoras internacionais. Então, acho que esse é o grande ganho aí do BRZ, né? O brasileiro poder manter posições como se fossem reais em corretoras com aspecto internacional, que é o caso, por exemplo, da Nova Dax, né? Como que você acha que especificamente as stablecoins vão se comportar nesse mercado? A gente viu um fenômeno agora que talvez não pegou muita gente de surpresa, né? A gente viu o derretimento de preço de todos os ativos. Então não foi só ações, commodities também caíram, o petróleo caiu, o ouro caiu. Então muita gente está colocando que as criptomoedas que deveriam servir como um porto seguro em momentos de crise, elas não são um porto seguro. Então é importante eu destacar aqui que esse é um problema de horizonte de análise. Elas são um porto seguro. Porque se o ouro caiu, não quer dizer que o ouro não é um porto seguro em momentos de crise. Ele é. O que aconteceu agora foi uma fuga para liquidez. Muita gente, principalmente com a entrada de players institucionais no mercado de criptoativos, obviamente um fundo de investimentos não vai ter 100% da exposição dele em criptomoedas. Ele vai ter uma posição muito maior em investimentos tradicionais do que em cripto. A partir do momento que os investimentos tradicionais começam a cair de valor, ele tem que completar aquela posição que ele tem em dinheiro para não ser chamado na margem, né? Tomar um margin call. Então o que ele faz? Ele pega a posição que ele tem pequenininha em criptoativos, liquida por cash e rebalanceia o portfólio dele. Isso faz com que os criptoativos caiam junto com os outros ativos. Mas isso é um movimento de curto prazo, não é um movimento de longo prazo. É só uma busca por liquidez. Se em algum momento no futuro a gente tiver uma crise de confiança, aí sim os criptoativos, no caso o Bitcoin e até mesmo o ouro e outros ativos anticíclicos, eles voltam a fazer seu papel de porto seguro. No caso das stablecoins, muita gente está voltando para as stablecoins para não ficar exposto nos criptoativos. Então quando o cara tem uma conta numa corretora e ele tem a posição dele lá em Bitcoins e ele vê o Bitcoin caindo muito, essa pessoa vai migrar o saldo dela para uma stablecoin, talvez esperar a turbulência passar e, quem sabe, recomprar o Bitcoin mais barato ou se proteger dessa desvalorização. Vocês conseguiram notar esse movimento com a BRZ? Com o BRZ, sem dúvida nenhuma, muita gente se posicionou em BRZ para ficar um pouco fora da turbulência, mas a gente tem que lembrar, o BRZ está correlacionado com o real brasileiro. Então, se a estratégia da pessoa for um acúmulo de reais brasileiros, isso faz sentido, mas a gente viu que o real brasileiro perdeu muito valor frente ao dólar e frente a outras moedas de fora. É importante dizer que, no caso da stablecoin, você tem
dinheiro fiduciário na blockchain. Então, às vezes, é mais fácil você manter uma posição em stablecoin numa corretora do que, de fato, ter dólar. Porque quantos brasileiros, por exemplo, têm conta em dólar? Pouquíssimos. Mas você consegue se expor ao dólar Tether ou ao BRZ numa corretora internacional. Então, tem muita corretora servindo como banco fora do Brasil, porque as pessoas estão mantendo seus saldos lá atrelados a uma moeda fiduciária. Então, está sendo bem interessante. Aproveitando para falar para o nosso público que a gente acabou de listar a BRZ, então se você tiver interesse, até para realizar esse movimento que o Thiago está dizendo, a gente tem ela disponível no book, junto com pares com Ether, Bitcoin, o próprio Real. Tá, é isso. Não, e assim, foi até um prazer ser listado na Nova DAX, porque é um dos players que estão entrando já entraram com muita força no mercado brasileiro, com a postura institucional, que é muito importante. A gente teve aquela época de faroeste no Brasil, né? Muita corretora nascia, quebrava dinheiro dos clientes, então é importante esse processo de profissionalização. E ter a BRZ na Nova DAX só reforça o compromisso do BRZ ser um ativo de perspectiva global. Porque ao estar na Nova DAX, você pode manter sua posição em sintético de reais, mas automaticamente trocar por Bitcoin, trocar por Ethereum e ele está na blockchain. Significa que todo o ecossistema que está plugado na BRZ, outros players como e-wallets, cartões e etc., vão se beneficiar de você ter BRZ, porque você pode transferir, trazer desses outros serviços para a Nova DAX, então isso é muito saudável. Você vai ter aí, digamos, um sistema financeiro na blockchain que o BRZ circula, né? Então a Nova DAX é um player para você ter liquidez para esse BRZ. Você tem algum plano futuro para Transfero, para BRZ, novas moedas? Quer compartilhar alguma coisa com o nosso público? Bom, no lado da Transfero, a parte de gestão de ativos, a gente acredita que cada vez mais o público de varejo e o público que hoje investe, por exemplo, na Bolsa, vai migrar um pedaço do seu patrimônio para a parte de criptoativos. Até porque faz sentido ter ativos não correlacionados aí com outros do mercado financeiro. Isso na parte de gestão, né, de asset. Na parte do BRZ, a gente vê aí duas vertentes, aí, dois corredores de negócio que vão se abrir em alguns meses. O primeiro deles que eu até comentei um pouco, o BRZ vai ser muito utilizado como um instrumento sintético de Forex, de FX. Então muitas pessoas vão poder operar aí pares contra o BRZ que não poderiam ser operados no mercado tradicional, em corretoras tradicionais. Você depende um pouco da evolução do mercado e outras moedas sendo criadas. Exato. Mas assim, se os players como a Nova DAX já tem o BRZ ali dentro, basta, por exemplo, a Turquia lançar um stablecoin deles e também está na Nova DAX, pronto. Já criou um par entre a lira turca e o real brasileiro sintético. E aí você tem um par de Forex novo. E o outro corredor de negócios que a gente quer explorar muito, vocês devem estar bem cientes agora na Nova DAX, que é a parte de lending de cripto, né? A parte de empréstimos e tudo mais. Isso está crescendo muito fora do Brasil, você tem players grandes como a Celsius, a Galaxy, fazendo essa parte de linhas de financiamento em cripto, e a gente acha que o BRZ vai poder ser usado como instrumento de financiamento, para business reais mesmo. Por exemplo, o importador brasileiro precisa de uma linha de crédito. Muito provavelmente agora, se esse cara aplicar para uma linha de crédito num banco, ele não vai conseguir. Mas é muito provável que hoje os nossos market makers de BRZ ofereçam linhas de crédito em BRZ para esses importadores, por exemplo, aumentarem suas atividades. Então a gente vê aí a parte de crédito e a parte de Forex, né, um Forex sintético, crescendo muito para o futuro. Cara, assim, o atendimento é essencial. Eu acho que muitas corretoras no Brasil cresceram muito por causa do bom atendimento, mas depois perderam market share porque o atendimento decaiu. No caso da Nova DAX, eu estou vendo vocês crescendo e o atendimento continuando ótimo. Então, isso é muito importante, eu acho que é o case de sucesso. Vocês acabam tendo contato com o nosso time no Brasil e o time na China também. E o time de fora, exatamente. Então, a gente está tendo um panorama geral da empresa. E, novamente, agradecer pela abertura, né, para novos projetos, colocar o BRZ dentro da Nova DAX. Eu acho que a Nova DAX vai ser um ponto importante de liquidez do BRZ para fazer parte desse ecossistema global que o BRZ está se inserindo. Com certeza. Quer deixar uma mensagem para os teus clientes? Olhe para os ativos, né, digitais, aí as criptomoedas, como uma alternativa para se desalavancar um pouco do risco de países, risco de governos, etc. Então, essa é a mensagem que eu sempre deixo, né? Olhe e tenha um pedaço da tua pizza de investimentos em criptoativos. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e os criptoativos não estão correlacionados com governo nenhum, com política nenhuma. Na verdade, então, a ideia é o oposto disso, né? É o oposto disso. Então, é uma forma de proteção aí no caso de um cataclismo. Tá. Obrigado, Thiago, novamente. Obrigado, César. E vamos conversando. Vamos, sem dúvida. Obrigado. Valeu.